Olha, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, deu sinal verde para que a votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1 seja votada rapidamente lá na casa. O texto deve ganhar atração no Senado a partir da semana que vem. O Alcolumbre vai colocar uma reunião de líderes para definir os detalhes da tramitação da proposta, mas já sinalizou a aliados que o tema vai passar primeiro pela CCJ antes de seguir para o plenário. A expectativa no Congresso é de que a PEC seja votada antes das eleições. A CCJ é presidida pelo senador governista Otto Alencar, que afirmou ao jornal o Globo que a PEC vai ter prioridade no colegiado. O parlamentar também disse que aguarda a proposta da entrada na comissão e a definição do relator. Ontem, por decisão do Alcolumbre, foi distribuída para a CCJ outra PEC sobre esse tema. Ela é encabeçada pelo PL e tem assinatura de 36 senadores, incluindo Flávio Bolsonaro, e prevê a flexibilidade da jornada semanal de trabalho ao permitir que trabalhadores possam escolher entre o limite de jornada e um regime flexível baseado em horas trabalhadas. Mesmo que a PEC paralela não avance, senadores da oposição vão tentar usar o texto para pressionar por mudanças na proposta que foi aprovada na Câmara. Uma das alterações defendidas é a ampliação do período de transição para a medida ser colocada em prática e incluir medidas de compensação aos setores afetados. Olha, se a extrema-direita brasileira não existisse, ela não precisaria ser inventada, porque é um monturo, é um lixão. E vou dizer por que estou falando isso. A essência da PEC, que representa o avanço no mundo do trabalho, é você não reduzir salário. Eles estão estão criando um atalho para reduzir salário. Vamos pagar por hora. Você vai trabalhar quanto? Eu pagando por hora, evidentemente, se a jornada é menor, reduz o salário. Né? 1. 2. O PL, na sua pantomima, fez o quê? Falou, então, sem transição, vamos para já e eu quero 4x3. E agora, eles estão falando em ampliar a transição. E a proposta original deles eram 10 anos. Como diria Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos. Né? 10 anos, como se houvesse um momento. Mas todos os estudos apontam que essa redução, desse modo, a economia brasileira absorve tranquilamente, pode dar um problema aqui, o setor aqui e ali, mas aí se vai regulando e se vai vendo caso a caso. Né? Parece que o Alcolumbre não está disposto a ser o responsável ou evitar a votação. O Otto Alencar já disse que na CCJ a prioridade é a PEC que foi aprovada na Câmara, lembrando que pela CCJ necessariamente tem de passar. É a partir da CCJ que se decide se vai ter comissão especial ou não, por acordo de liderança pode não ter. Considerando que o PL afirmou que queria 4x3, não é mesmo, Rafael? Então por que não vai aceitar 5x2? Hein? Ou eles fazem questão que seja a 4x3? É impressionante a má-fé dessa gente, a má-fé deles, a má-fé dos seus aliados. Daqui a pouco nós vamos ver o que disse Luciano Hang, empresário, também ele imitando Nicolas Ferreira. Não sei. Estamos voltando aí então para a TV e para o YouTube. A gente segue falando de escala 6x1 porque o PL está batendo cabeça por causa dessa PEC que acaba com a jornada. A gente já tinha mostrado que depois de terem criticado o texto ao longo dos últimos meses e apresentado contrapropostas na véspera da votação, o partido do Jair e do Flávio Bolsonaro deu apoio majoritário à preposição diante do forte apoio popular, à proposta e de preocupações eleitorais. Só que o movimento também abriu um novo ruído na campanha do Flávio, já que o aval dado pela sigla ao texto representou aí uma inversão na posição defendida até então pelos seus integrantes, que eram críticos porque elas estavam considerando que a PEC 6x1 era um ativo eleitoral para Lula. O grupo político trabalhou aí para impedir o andamento da discussão nos moldes defendidos pelo governo. No início do mês, integrantes do PL tentaram articular para que o período de transição para o novo regime de trabalho fosse de até
10 anos, como você acabou de dizer. E já na véspera da votação, o líder do partido, Sóstenes Cavalcante, anunciou que a sigla apoiaria uma versão alternativa que prevê a redução da jornada de trabalho para 4x3 e não 5x2, que são defendidas pelo Planalto. Os integrantes da campanha do Flávio admitem que o episódio embaralhou o discurso do pré-candidato, no momento em que ele tenta aí ampliar pontes fora do bolsonarismo e construir uma agenda econômica sem entrar em colisão direta com pautas populares. A avaliação é de que o senador não pode liderar uma resistência frontal a essa proposta. Um bando de picareta com medo. É uma dupla covardia o que o PL fez, porque o PL Vamos lá. Qual foi o discurso do Sóstenes, do Nicolas? Qual foi o discurso? Nós achamos isso ruim, mas quer saber? Vamos defender a 4x3? Disse o Nicolas com todas as letras. Assim o Brasil quebra já, porque na cabeça deles quebra, não no discurso. E isso cai nas costas do Lula. E aí disse o Nicolas, e eu não vou cair na armadilha, não. Vale dizer, nós somos covardes, não temos coragem de votar contra, que a gente sabe que está indo contra uma vontade do eleitor, né? E houve 11 votos contrários apenas do PL e 12 ausências. E estamos votando a favor porque nós apostamos que o Brasil vai quebrar. Mas aí vai o Flávio e assina um PL, e assina uma PEC, que está no Senado, para ter desconto. Para ter desconto. Sim, pode diminuir a jornada, desde que diminua o salário. Mas nós não vamos falar de diminuição de salário, porque isso pega mal. Então a gente fala do pagamento por hora. É uma gente que não tem nem coragem de dizer o que pensa. Né? Tem de esconder o que pensa. Agora, quem não esconde o que pensa, aí é o Luciano Hang, um outro aliado deles, a cara do bolsonarismo, e é mais um que fala que vem a desgraça salvadora. Eu insisto, nós nunca tivemos esse tipo de extrema-direita no Brasil, é a primeira vez. Que explicita o quanto pior, melhor, que aposta no desastre para chegar ao poder, nunca tivemos. Vocalizando isso, agora a gente tem. Vamos lá. Tem sim. O Luciano Hang, como a gente sabe, ele é dono da rede de lojas Avan. Ele encampou uma campanha pela aprovação da escala 4x3 na quarta-feira. Essa provocação, que é em tom de deboche, é uma resposta à PEC defendida pelo governo, que extingue a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas semanais. A Câmara dos Deputados aprovou o texto, que agora vai ser apreciado pelo Senado. O Luciano Hang é crítico ferrenho do projeto, e ele disse à Folha que preferiria a aprovação da escala 4x3, com 4 dias de trabalho e 3 de descanso, porque, se for para quebrar o Brasil, que seja rápido. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Congresso deveria aprovar a 4x3 e implantá-la já em junho, para que a gente visse quanto tempo o Brasil iria aguentar. Coisa ruim tem que ser feito o mais rápido possível, não adianta você ficar sofrendo por muito tempo. Acho que para acertar esse país é só com uma desgraça, então que a desgraça seja instalada o mais rápido possível. E na esteira da aprovação da PEC, o empresário ainda disse que as leis no Brasil são feitas por pessoas que não gostam de trabalhar. Ele reclama, por exemplo, do artigo 386 da CLT, que prevê que mulheres tenham direito a ao menos uma folga em um domingo a cada 15 dias. A medida visa garantir o descanso às mulheres, visto que muitas assumem uma jornada dupla e às vezes até tripla em casa por conta dos filhos. E esse direito estava previsto na CLT desde 1943, mas precisou ser ratificado pelo STF em 2023, depois de descumprimento da regra, especialmente com a implementação da reforma trabalhista de 2017. Meu silêncio eloquente. O Luciano Hang é contra um direito que estava na CLT em 1943. Se ele recuar um pouco, ele vai chegar ao tempo em que os senhores de terra diziam: não é que a gente goste da escravidão, mas acabar com ela prejudica a economia.
É vergonhoso ter isso, né? Mas é bom que essa gente fale. É bom que essa gente fale. Para que fique claro quem é quem. É isso que os bolsonaristas, inclusive, pensam em relação às mulheres. Lembrando que elas são as mais beneficiadas, de fato. Acabam sendo pela mudança da jornada. Porque, de fato, elas ainda têm a dupla jornada.